Olá pessoal, tudo bem? Então agora nesse vídeo eu quero falar sobre profilaxia antibiótica. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente, durante o procedimento cirúrgico nosso, será que a gente entra com antibiótico ou não? Qual antibiótico a gente deve entrar? Quais condições que a gente deve entrar com essa questão da profilaxia? A gente está esperando que o paciente possa vir a ter uma infecção no pós-operatório. Ele não está com infecção, nós não estamos tratando uma infecção, tá certo? Então a gente tem que pensar como que a gente vai fazer essa prescrição desse medicamento, tá certo? Então, mas antes de a gente entrar agora, começar a aula propriamente dita, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir também nas redes sociais, porque eu sempre estou postando os conteúdos relacionados à cirurgia, então você vai estar sempre atento e você vai estar sempre recebendo o conteúdo que eu posso estar gerando, e naquele dia você pode estar com alguma dúvida, alguma coisa, também pode entrar em contato comigo, tá joia? Então, quando que a gente tem que pensar que a gente vai entrar então com a profilaxia antibiótica? Primeira coisa, vão ter duas situações que nós devemos prescrever, duas regras básicas. A primeira, a situação do sistema imune do paciente. Porque se o paciente ele estiver com um sistema imune comprometido, vamos pensar, um paciente diabético descompensado, um paciente que está fazendo uso de corticoides, algum outro imunossupressor por doenças autoimunes, enfim, ou até mesmo por uma leucemia, ou um paciente que, enfim, são várias as causas, certo? Que pode estar causando essa imunossupressão no paciente, tá? O paciente está sofrendo por quimioterapia, sofrendo tratamento quimioterápico, enfim. Então, se a gente for parar para pensar, nós precisamos realizar um procedimento cirúrgico nesse paciente. Nós vamos causar uma bacteremia, ou seja, na hora que você incisou, as bactérias vão cair na corrente sanguínea e vai disseminar. Então a gente precisa do sistema imune para proteger e para equilibrar essa questão. E está comprometido, automaticamente nós temos que ajudar então esse sistema imune. Como que nós vamos ajudar? Prescrevendo antibiótico. Então, por mais que o paciente não tenha infecção, não tenha, a gente está pensando nessa questão de prevenir, tá certo? E a outra é um risco de infecção pós-operatório. Quando que a gente vai entrar nisso? Vamos pensar, o paciente ele tem uma pericoronarite, então a gente está tratando essa pericoronarite, não opera-se terceiro molar, no caso uma pericoronarite no estado agudo, mas ela fica no estado crônico. Eu costumo entrar também porque a gente entra. Existe uma alta taxa de alveolite, ou seja, uma infecção pós-operatória, eu já estou esperando uma infecção, então já estou pensando em tratar ela, tá? Então aí justifica a gente entrar com antibiótico. A gente pode pensar ainda, se tiver uma doença periodontal lá na distal do segundo molar, ou seja, associado ao terceiro molar também, alguma outra tipo de infecção local, tá? Que a gente possa pensar que vai ter uma infecção pós-operatória. E o próprio traumatismo cirúrgico, que a gente vai imaginar que é um terceiro molar, que a gente já vai ter um tempo cirúrgico mais elevado, que a gente já vai ter um traumatismo cirúrgico que vai aumentar a chance de ter essa infecção pós-operatória, a gente também já prescreve esse antibiótico, tá joia? E a gente tem que lembrar como que os micro-organismos, para a gente poder pensar qual antibiótico a gente vai prescrever. Então, duas coisas que a gente sempre tem que guardar, que é meio que básico ali, para a gente ter em mente o que a gente vai passar ao paciente. Primeiro, coloração gram. Gram positivo ou gram negativo. Normalmente, os gram positivos são micro-organismos menos patogênicos, tá? E os gram negativos são os mais patogênicos. E a mesma coisa é a relação com a dependência de oxigênio. Os micro-organismos aeróbicos, depois nós vamos ter os micro-organismos aeróbicos facultativos, ou seja, para ele, tanto faz se tem ou não o oxigênio, ele consegue sobreviver meio que nos dois ambientes, e os anaeróbicos. Então, o que acontece? Os anaeróbicos, normalmente, são os mais patogênicos. Então, se a gente tem, igual no caso, vamos supor, de uma pericoronarite, uma alta incidência de micro-organismos gram-negativos e anaeróbicos, nós temos micro-organismos altamente patogênicos, com a flora bacteriana altamente patogênica. Resumindo, vamos entrar então com antibiótico. Tá? E aí, se tiver uma infecção pós-operatória, a gente também é bom a gente saber disso. Porque se é uma infecção aonde está no início, pouco tempo cirúrgico, 2, 3 dias, a tendência é que a gente tenha mais micro-organismos aeróbicos. De 3 para 4 dias, já vamos ter muitos micro-organismos anaeróbicos facultativos. E com o passar do tempo, e com a presença principalmente de pus, a gente já vai ter micro-organismos anaeróbicos, tá certo? Porque a formação do pus é a degranulação dos mastócitos, onde vai gerar a degranulação deles de micro-organismos gram-negativos, que vai gerar a formação do pus.
tá certo? Então, ó, pra você ver como que a gente saber ter essa noção de micro-organismos, não estou falando para decorar nome de bactéria, porque eu não decoro nada, principalmente nome de bactéria, que eu odeio, não tem até dificuldade para ler aquilo. Então o que a gente vai fazer? Guardar a coloração gram positivo, gram negativo e a relação com a dependência do oxigênio que os micro-organismos apresentam, tá certo? Então, o que vai ser a primeira coisa para a gente pensar como profilaxia antibiótica? Vai ser amoxicilina, primeira escolha, 500mg de 8 a 8 horas, ou amoxicilina, 875mg de 12 em 12. Isso daí vai ser para profilaxia antibiótica. Normalmente a gente entra com dose de ataque, então vai ser 2 comprimidos, tá certo? E o antibiótico de segunda escolha, que vai ser para os pacientes alérgicos à amoxicilina, vai ser a clindamicina, 300mg de 8 a 8 horas, ou também gosto de entrar com dose de ataque, que seria 600mg de 8 em 8 horas, tá certo? Esses seriam os antibióticos que nós vamos entrar para fazer uma profilaxia antibiótica com responsabilidade. Mas nós temos ainda as infecções metastáticas, que é aquela infecção que a gente fez uma extração dentária e ela vai migrar para outro lugar. A mais famosa dela é a endocardite infecciosa ou bacteriana. E aí a gente fez uma cirurgia, fez uma extração, esse micro-organismo saiu da cavidade bucal e foi causar uma infecção lá no coração, tá certo? Nas válvulas cardíacas. Mas pode ser causado também em peças protéticas ou também em paciente que tem acesso arteriovenoso, o paciente que faz uso de hemodiálise. Então a gente tem que tomar cuidado para esse tipo de infecção neles. Aqui a prescrição para eles é um pouco diferente. Aí em vez de ser 1 grama de amoxicilina, vai ser 2 gramas de amoxicilina, tá? E para os pacientes alérgicos vai ser 600mg de clindamicina. Então, ou seja, na amoxicilina, a dose, em vez de ser 1 grama só, ou seja, 2 comprimidos, vai ser 4 comprimidos, tá bom? E aí a gente vai prevenir a endocardite bacteriana. E o que acontece? A questão da profilaxia antibiótica ela é muito controversa, ela é muito questionada por conta da resistência bacteriana. Cada dia que passa, os nossos antibióticos eles se tornam menos eficazes contra as bactérias porque elas adquirem resistência. Ou seja, depois que você é exposto à amoxicilina, você vai selecionar micro-organismos que eles vão ser resistentes à amoxicilina e você não vai ter uma efetividade. Aí a gente tem que lançar a mão de outros antibióticos para conseguir controlar uma infecção que até então era controlada com a simples amoxicilina. Só que é o seguinte, fala assim muito do uso racional dos antibióticos, e isso não é uma verdade. A verdade é a seguinte, o simples fato de se utilizar um antibiótico, você já vai promover uma resistência bacteriana. Então nós temos que usar o antibiótico com muito critério. Não estou falando que é para não usar, estou falando que é para utilizar com critério. Então, como eu já mostrei aqui nesse vídeo, que a gente já tem os critérios de quando vai prescrever, o que a gente vai prescrever, seguindo esse conceito, beleza, prescreve que você está respaldado cientificamente, tá bom? E com a alma tranquila, porque é melhor você prescrever e prevenir uma infecção do que você não ficar pensando apenas em resistência bacteriana e não prescrever de maneira nenhuma para o teu paciente ficar sofrendo depois com infecção pós-operatória, tá joia? E aqui eu vou um recado meu, porque é o seguinte, eu vejo todo mundo assim, mas resistência bacteriana, prescreve antibiótico ou não, e eu vejo os colegas fazendo cirurgias sem manutenção da cadeia séptica. Peraí, eu jamais vou concordar com uma coisa dessa. Se você não quer ter uma infecção pós-operatória, então faça primeiro o seu papel. Então, primeira coisa, manutenção de cadeia séptica, ela é extremamente importante. Tanto para a gente prevenir uma infecção pós-operatória, para a gente prevenir contaminação do paciente do outro, e como também, pessoal, lembre-se sempre que a paramentação cirúrgica, o cuidado com a cadeia séptica não serve só para o paciente, serve para os profissionais, porque a gente tem que se blindar também, a gente corre risco de ser contaminados. Então, se a gente está paramentado, nós estamos mais bem protegidos, tá joia? Então, nesse vídeo é esse recado que eu queria passar, explicar para vocês como que funciona uma profilaxia antibiótica, os critérios que nós temos que seguir, tá joia? Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e também me seguir nas redes sociais para receber os conteúdos relacionados à cirurgia bucal. Tá joia, pessoal? Até a próxima, valeu!